Cuidado com a malha fina. Hoje é o último dia para declarar Bitcoin e criptomoedas no imposto de renda. Putz, esqueci completamente. Alô? Fala, Flávio. Tudo bem contigo, cara? Cara, eu esqueci completamente da declaração de imposto de renda. Último dia, né? Você fez? Tá pronta? Como assim declarar criptomoedas, cara? Não se declara cripto. Se você declarar, não é cripto. Cripto vem de criptografia, ou seja, ninguém mais tem acesso à informação. Se eu estou declarando a criptografia, não é mais cripto. Imagina dois países em guerra, você com seus aliados lá trocando mensagem criptográfica, e aí você vai e declara para o inimigo a criptografia. Não é mais cripto. Tá, eu entendi que é lei, mas não tem uma brecha legal? Não, cara, isso não é piada. Eu preciso de um contador maduro que tenha experiência e contatos dentro do governo. Vou ter que, infelizmente, procurar outro contador, cara. Mas obrigado aí pelo teu serviço. Abraço. Oi, Nicolas, tudo bem? Aqui é o Guilherme. Eu encontrei os seus dados aqui no Google e parece que você tem muita experiência em contato com governos aqui na América Latina. Também tem experiência com criptomoedas, né? Fala até sobre uma Petro aqui. E eu estou precisando justamente de ajuda sobre isso. Eu sei que eu estou em cima da hora, a declaração é hoje, mas se você puder quebrar essa para mim, falar lá com o governo Lula, conversar com o cara sobre isso. Sabe como é que é? Não tem um valor exato, eu nem sei qual é a minha dívida. Que dívida? A gente sabe o valor? Eu não sei o valor, eles não sabem o valor também. Então é tudo meio subjetivo, né? A gente tem que se reunir para ver qual é a verdade desse valor. Eu preciso de tempo, um prazo aí também. Se for possível você verificar essas coisas lá, ganhar um tempo para a gente, te agradeço. Alguém sabe dizer precisamente, que parece que essa é uma tarefa agora do ministro Haddad, o tamanho da dívida da criptomania com o Brasil, ou esse número ainda tem que ser levantado? Você sabe qual é o tamanho? Se vai estabelecer uma comissão para estabelecer esse tamanho e retomar os pagos em um plano específico. Não há número por hora. A comissão vai estabelecer a verdade. Olá, criptomaníacos! Como é que vocês estão nesse dia maravilhoso de declaração do imposto de renda? O bandido não só te assalta, como ele te pergunta quanto você tem para ele roubar. É fantástico. Aí você pergunta, mas eu não sei, quanto eu te devo? Ah, eu não sei, você tem que me falar. E fica essa discussão aí de quem deve quem, e é mais ou menos o que está acontecendo agora nessa relação Brasil e Venezuela, né? Ninguém sabe qual é a dívida, então a dívida é a dívida que você quiser, e você paga quando você puder, e é tudo assim. Se pode para a dívida que a Venezuela tem com o Brasil, por que não pode também de você para o Brasil, né? Você que é brasileiro, será que você também não pode criar uma comissão para falar a verdade sobre a sua dívida? E eu criei essa comissão da verdade e eu digo, eu não devo nada. Olha lá, hein? Agora falando sério, se você está usando o dinheiro do parasita, ele tem controle sobre aquilo que você possui. E ele consegue cruzar as informações e assim roubar o teu dinheiro. Agora, se você usa um dinheiro descentralizado que não passa pelo Banco Central, que não passa pelos bancos, o governo não consegue monitorar a sua vida financeira com tanta facilidade, né? Se você nunca passou por dentro de exchange, de bancos, fica realmente complicado para o parasita. Falando nisso, nessa segunda-feira, anteontem, eu disponibilizei passaporte para a nação Bitcoin, né? Você quer tirar o Brasil do seu dinheiro, tem muito a ver com isso que a gente acabou de ver na entrada desse vídeo. Eu disponibilizei esse passaporte aqui para você. Na verdade, é um curso, né, onde você consegue encontrar informações super privilegiadas que eu não posso falar aqui no canal, justamente para tirar o Brasil, tirar os parasitas do seu dinheiro. Eu fiquei muito emocionado, pessoal, porque assim, na live, né, uma live que a gente fez de 2 horas, vendemos já mais de 200 passaportes, tá? Mais de 200 pessoas adquiriram esse curso e esse passaporte aqui e, portanto, temos agora pouco mais de 200 vagas para esse curso especial, super bem feito, que a gente criou ao longo de meses e meses aí de trabalho duro. E eu recebi alguns depoimentos sensacionais das primeiras pessoas que estão
estão consumindo o conteúdo, como por exemplo o Fausto, né? Olha a mensagem do Fausto aqui. Tô aqui vendo, tire o estado do seu dinheiro, estou 50% já visto, né? Já viu metade dessa aula, aprendi vendo apenas no canal nesses anos e consegui fazer um bom valor, bati mais de 500 mil reais apenas prestando atenção nas dicas. Agora estou aqui evoluindo sempre. Muito bom conteúdo, obrigado até aqui a equipe, em especial ao Guilherme. Eu que agradeço, Fausto, você foi um dos primeiros aí a conseguir entrar para a Nação Bitcoin. Então corre, porque são vagas limitadas, eram somente 500 vagas e agora cerca de 200 vagas para esse curso. O link está aqui embaixo na descrição. Ao clicar nesse link, você cai na página especial do Nação Bitcoin, rumo à nova nobreza. Os Bitcoiners serão a nova nobreza no futuro. Aqui tem explicação sobre o curso. Aqui embaixo, ó, vocês vão ver todas as aulas e no módulo 2 eu destaco 2 aulas em especial para hoje, né? Imposto de renda e regulamentação cripto, as garras do leão. Hora da prática, compra descentralizada de Bitcoin. Os assuntos estão interligados, né, pessoal? Como funciona a questão do imposto de renda, precisa declarar, como declarar caso seja necessário e também como comprar Bitcoin de forma descentralizada, incluindo no P2P, para não deixar, digamos, rastros por aí. Coisas que eu não consigo falar muito bem aqui no canal, mas que no curso você tem acesso a tudo isso. Corre, só tem 200 vagas, depois acabou, porque é perigoso, né, pessoal? Agora, vocês não vão acreditar no assunto principal desse vídeo. Olha só o que está na tua tela, tá? Não sou eu que estou falando. 10% do caixa do governo americano está em Bitcoin. 10% do dinheiro em caixa dos Estados Unidos é Bitcoin nesse momento. Inacreditável, né? E tem gente por aí que fica muito preocupada em deixar 10% do patrimônio em Bitcoin. Pelo jeito, para os Estados Unidos, está funcionando bem. Mas como que a gente chegou nessa situação extremamente inusitada? A matéria da Blocktrends explica. O presidente americano Joe Biden e o presidente da Câmara Kevin McCarthy chegaram a um consenso em relação ao aumento do teto da dívida. Então, os Estados Unidos já tinha batido lá em mais de 31 trilhões de dívida e não pode mais gastar dinheiro. Precisaria fazer um acordo com a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos para conseguir liberação para fazer o quê? Acabar com o teto, né? Liberar o teto para endividar ainda mais. Um absurdo completo e, pelo jeito, estão conseguindo negociar esse aumento do teto. Só que aconteceu? Isso demorou tanto para acontecer que o caixa, a quantidade de dólar em caixa nos Estados Unidos foi caindo. Então vocês veem aqui que a situação é de caixa reduzido, possuindo atualmente menos de 50 bilhões de dólares em reservas. Isso aí, pessoal, dá somente para cerca de 5 dias, tá? Para pagar as contas dos Estados Unidos. Em 5 dias, não tem mais dinheiro. Só que, dos 50 bilhões de dólares que os Estados Unidos têm, 5,7 bilhões estão em Bitcoin. Ou seja, cerca de 10% do que eles têm em caixa é Bitcoin. E o mais interessante dessa história é como esse acúmulo de Bitcoin se deu por parte do governo americano, né? Como chegou a um valor de bilhões de dólares. Não, os Estados Unidos não entraram numa corretora e compraram Bitcoin por conta própria. Eles usaram uma estratégia muito conhecida de governos. Confisco. Eles confiscaram bitcoins de outras pessoas, assim como fizeram, por exemplo, com ouro no passado. E quando eles confiscaram esses bitcoins, o Bitcoin não estava nesse valor. Vamos entender melhor o que aconteceu. O governo americano detém uma reserva significativa de 205.515 bitcoins, o que dá aproximadamente hoje 5 bilhões e 700 milhões de dólares. Esse gráfico aqui embaixo mostra a linha preta é o preço do Bitcoin e essas barras amarelas são a quantidade de Bitcoin em posse do governo americano. Notem como essa quantidade de Bitcoins vem aumentando com a passagem do tempo, né? Cada dia que passa, o governo tem mais e mais Bitcoins. Nesse momento aqui, isso representa cerca de 1,06% da oferta circulante total de Bitcoin. Então, de todos os Bitcoins que estão aí circulando, sendo negociados, o governo americano tem 1% de todo o mercado. É bastante coisa. E de onde vieram essas moedas que foram confiscadas? A maior parte veio da Silk Road, que era um mercado online lá no passado, né, que tinha uma ampla variedade de produtos, incluindo drogas, armas e até outros itens bem mais comuns.
utilizando o Bitcoin como forma de pagamento. Então a forma de você pagar nessa plataforma descentralizada de venda de mercadorias, né, várias delas que o governo considera proibidas, era com Bitcoin. Então essa plataforma foi acumulando Bitcoin. Só que lá em 2013, o governo conseguiu fechar a Silk Road e prender o seu fundador, o Ross Ulbricht. E foi nesse momento que o FBI conseguiu apreender aproximadamente 144 mil bitcoins, que na época valiam somente 122 milhões. Lembra? 122 milhões lá na época e agora mais de 5 bilhões de dólares. Como é possível uma diferença tão grande de preço, né, fazendo com que o Bitcoin agora se torne 10% do caixa do governo americano? Isso acontece porque o Bitcoin é escasso, ao contrário do dólar, do real ou de qualquer shitcoin estatal. Então, enquanto a quantidade de Bitcoin permanece igualzinha, né, ele é uma régua perfeita para a gente ter noção de valor. O resto está caindo. Mais dólares são impressos, né, daquela época, de 2013 para cá, fazendo com que o dólar vá perdendo pouco a pouco valor em comparação ao Bitcoin. E aquela quantidade ínfima de Bitcoin que o governo tinha, na época devia ser 0,00001% lá do caixa do governo, o tempo vai passando, esse Bitcoin vai se tornando mais valioso nas reservas, né, no caixa dos Estados Unidos, e aí ele vai crescendo de percentual ali dentro, né, até atingir absurdos 10% num momento de crise. E isso é fantástico porque é o mesmo impacto que o Bitcoin tem no seu caixa, no meu caixa, nas nossas reservas. Vou até contar uma história aqui de um amigo meu chamado Palha, né? E há anos atrás ele começou a comprar pouquinho Bitcoin, igual o governo americano fez aqui ao confiscar, né? Pegou só um farelinho de Bitcoin lá e colocou nas reservas dele. Então ele tinha muita quantidade de reais, apartamentos, imóveis, sei lá o quê, e tinha um farelinho de Bitcoin que devia representar, sei lá, 0,5% do patrimônio dele. E ele não comprou mais de lá para cá. Por quê? Porque começou essa questão de regulamentação, de ter que fazer Know Your Customer, enviar documentos e tal. Ele começou a ficar assustado com isso, simplesmente não comprou nem vendeu. Estocou, guardou os bitcoins dele de lá para cá. E aquele farelinho de Bitcoin lá no passado, com a passagem dos anos, foi se tornando cada vez mais relevante dentro do patrimônio desse meu amigo. Então, o que era 1% virou 3%, virou 5%, virou 10% e chegou a bater mais de 20% do patrimônio dele, sem ele fazer nada, sem ele comprar Bitcoin nenhum a partir daquela data, né? Somente a desvalorização do real, a desvalorização de todo o restante, de imóveis e tal, né? A inflação comendo solta no país, fez com que aquela parcelinha de Bitcoin se tornasse uma fatia importantíssima do patrimônio dele. Isso acontece com todo mundo que faz hold, todo mundo que segura o Bitcoin por longo prazo, né? Ao invés de guardar shitcoin, ao invés de guardar moedas e ativos que são inflacionários. Mas o risco não para por aí. Quanto mais valioso se torna o Bitcoin, maior o incentivo para que o Estado tente confiscar o seu Bitcoin, roubar o seu ouro digital. Então, até no Brasil, a gente começa a ver coisas do tipo: Receita Federal do Brasil vai mudar regras. Sempre mudam a regra, pessoal, sempre mudam. Receita Federal do Brasil vai mudar regras sobre Bitcoin e compartilhar informações sobre suas criptomoedas com outros países. Então, olha só, o bandido não só pega as informações para roubar o teu dinheiro, como ele compartilha essa informação com outros bandidos, com outras gangues, dessa forma te deixando completamente monitorado. Isso é um risco enorme para você, isso prejudica a sua vida e deixa um alvo na sua testa, me fazendo lembrar o maior roubo de ouro da história. Já se passaram 90 anos desde que o governo federal dos Estados Unidos, sob o pretexto espúrio de combater a Grande Depressão, ordenou o confisco de todo o ouro monetário dos americanos. Tal ação seria necessária para proteger o sistema monetário dos Estados Unidos. Vocês já ouviram isso sobre criptomoedas, né? Precisamos proteger o nosso sistema monetário, o nosso sistema financeiro das criptomoedas. E entre as consequências do governo atacar o poder de compra dos americanos, nós tivemos na sequência a crise de 29, como essa matéria aqui explica. Intervenção, confisco de ouro e pobreza. O que causou e quais os efeitos da crise de 29. Essa matéria é muito interessante no portal do Bitcoin, tá? Ela é de 2019, já faz um tempo, mas notem algumas similaridades com o que a gente está passando agora, tá? E a gente está falando sobre os loucos anos 20.
com forte crescimento da economia americana, baseado no quê? Baseado no crédito, ou seja, no crédito fácil, no dinheiro fácil, né? O recém-criado Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, praticou seguidos cortes nas taxas de juros durante os anos 20. Então, se percebe aqui, ó, a taxa de juros do Fed caindo a partir de 1920, né? Ou seja, o dinheiro fica mais barato, é mais fácil obter crédito, enxurrada de dinheiro no mercado, assim como a gente teve antes de 2020, né, pessoal? E aí o que aconteceu? Aconteceu que as ações começaram a disparar, tudo bombando, né? Muitos investidores americanos estavam se aproveitando da expansão de crédito para praticar alavancagem no mercado de ações. A fonte de crédito secou quando o Fed, o Banco Central americano, subiu os juros de 3,5% para 5% em 5 meses. Exatamente o processo que a gente está vendo nos Estados Unidos agora, né? A subida da taxa de juros por lá. O crédito ficou mais caro, retirando a liquidez da economia. Com a ausência de liquidez e crédito, a economia desaquece, assim como a atividade especulativa. Qual foi o próximo passo? A queda do preço das ações. O desastre no mercado de ações fez a população entrar em pânico. Iniciou-se uma corrida bancária, causando uma série de falências de diversos bancos. Parecido com algo que a gente está vivendo atualmente nos Estados Unidos? Quebra-quebra bancário, né? Isso fez o preço do ouro disparar. Por quê? Porque as pessoas pararam de confiar em bancos, pararam de confiar no dólar. E elas migraram para onde? Para a escassez do ouro. Então o preço do ouro subiu. O governo americano, porém, acreditava que a crise estava sendo agravada pelo entesouramento de ouro. Como consequência, lançou mão da Ordem Executiva 6.102 em 1933, que proibia qualquer cidadão de portar ouro. Alguma semelhança com os dias atuais? Viemos de um período de crédito facilitado, taxa de juros baixíssima, isso fez com que as ações disparassem ao redor do mundo, né? Muita facilidade de obter crédito, e aí acontece uma crise, o governo vai, fecha a torneirinha, aumentando a taxa de juros e gerando ali quebra-quebra dos bancos. Exatamente o que a gente está vendo, né? É exatamente isso que a gente está vendo. E aí, quando as coisas começam a ficar mais feias, investidores migram para o ouro, que teve uma forte subida nos últimos meses, né? E também para o Bitcoin. Qual foi a consequência lá no passado? Não, temos que confiscar o ouro para conseguir equilibrar a nossa economia, equilibrar o sistema financeiro. E eles podem voltar a fazer isso agora, só que não com Bitcoin. A não ser que eles tenham uma base de dados compartilhada entre países falando quem possui Bitcoin em carteira, quem possui criptomoedas em carteira. Então, se você passa os seus Bitcoins por dentro de empresas, bancos, corretoras, eles conseguem monitorar isso, captar essa informação e distribuir para todos os países. Assim, se for necessário confiscar ou te multar ou proibir o seu Bitcoin, eles conseguem fazer. Já aqueles que não passam por dentro do sistema financeiro atual estão protegidos, porque essa informação é impossível de ser fiscalizada, impossível de ser monitorada. Como falava essa matéria da Block Trends em 2020, há 3 anos atrás, né? Há 88 anos atrás, portanto, há 90 anos atrás, né? O governo mandou prender quem tinha ouro. Isso mesmo, prender quem tinha ouro. O governo precisa de todo o seu ouro para salvar a economia. Era isso que eles diziam, né? Então, se você não entregar o seu ouro para o governo, você é contra o Estado, você é antidemocrático, você não pensa nos outros, né? Não pensa no coletivo e deve ser preso. E é exatamente por isso que você precisa tirar o governo do seu dinheiro. Você precisa tirar o Estado do seu dinheiro. Porque quando ele precisar de dinheiro, quando ele precisar de escassez, ele vai recorrer a quem? A quem tem ouro, seja o ouro físico ou o ouro digital. O ouro físico, ele consegue tomar de você. O ouro digital, não. Se você fizer as coisas certas, eles não conseguem tomar o seu Bitcoin. É exatamente por isso que eu criei esse curso Nação Bitcoin. Tá? Lá eu ensino justamente como você consegue ter Bitcoin de forma descentralizada, segura, incluindo criar a sua própria carteira de criptomoedas com pendrive aí na sua casa. Tá? Dentro do curso, a gente ensina como fazer isso, entre outras coisas que eu não consigo falar aqui no canal. Corre, porque eu nem sei se tem mais 200 vagas agora, o link está aqui embaixo na descrição, bateu 500, acabou, fechou, e não sei se eu vou conseguir reabrir isso algum outro dia.
Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.